Jogo de Cintura. Olá, começa agora o Jogo de Cintura aqui na TV Diário e também na CDN 93.5 FM. Você nos assiste pelos canais 26 e 526 da NET e também pelo YouTube e Facebook do Diário de Santa Maria. Eu estou aqui com Daniele Bressan, Daniela Minello, Fabiana Sparrenberger e Deborah Evangelista. E você pode participar também do nosso programa pelo WhatsApp, os nossos canais aqui, para você entrar em contato com a gente. O nosso WhatsApp é 55991362472, 991362472, e como eu não decorei, eu estou aqui olhando para passar para vocês. Gente, então assim, a nossa pauta de hoje, ela ficou pendente ali, a gente fez essa deixa, né, num dos programas durante a semana passada, e agora a gente está retomando, nessa semana aliás, né, deixamos aí pendente. O nosso tema hoje é sobre a maternidade na Argentina. Lá, ser mãe já conta como tempo de serviço. Então, a gente trouxe aqui para debater sobre isso, para refletir um pouquinho, porque no Brasil, ser do lar já é considerado profissão, né? Não temos ainda, não chegamos neste nível da Argentina, mas por lá então o governo reconheceu, faz pouco tempo, nós temos cerca de 155 mil mulheres beneficiadas entre 60 e 64 anos com este tempo de serviço. E mais, né, gente, cada filho por lá equivale a 1 ano de contribuição para a Previdência. Para cada filho adotado, 2 anos, e para cada filho com deficiência, 3 anos. E aí, gurias? O que vocês acham dessa condição das mães na Argentina? Mais do que na hora, né, Carlinha? A gente sabe, a Deborah aí nos ajuda nessa questão de leis, que às vezes a gente acha que é um processo muito moroso, né, Deborah? Mas se a gente for olhar o tempo, até as conquistas, se a gente for olhar toda a história, as conquistas até ultimamente elas vão mais rapidamente. Então no Brasil já a dona de casa já tem esse reconhecimento. Mas eu acho que é imprescindível, né? É uma questão de igualdade de gênero que a gente precisa também lutar aqui no Brasil, e mais do que necessário, porque a gente já falou no programa anterior das mulheres, né? Não das mães, mas das mulheres e da sobrecarga, e a importância de se ter essa tranquilidade. Não, depois do período de maternidade, eu quero me dedicar um tempo ainda mais para o meu filho. Hoje não se tem essa escolha, como se o tempo da maternidade resolvesse. Não, agora o bebê está independente, eu posso voltar para a minha rotina. E não é isso que acontece, né? A gente sabe que é uma dedicação extrema ainda por um bom tempo, né? E eu acho que tem aí, gurias, uma questão importante, que é um reconhecimento de exercício de atividade que não tem nada a ver com afetividade, com amor e com romantização. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas o amor de mãe não se mede, como é que eu vou valorar? Não tem preço. Mas não é o amor de mãe que está se medindo, não é o amor de mãe, não, isso é incondicional, a gente sabe disso. A questão é um reconhecimento de que aquelas atividades de cuidado, de trato, são importantes e precisam ser reconhecidas também como uma atividade que é laboral, que é laborativa, é um trabalho também. Então não tem, eu sempre, na verdade, eu acho que eu terceirizei muito a questão dos meus filhos com a empregada que ficava 24 horas na minha casa. O que eu posso ter terceirizado é realmente alguns cuidados, mas eu nunca terceirizei o amor e a minha dedicação de mãe. Então são coisas diferentes. O cuidado, o banho, a alimentação e não sei o que, não sei o que. Isso é isso que está se valorando com esse tempo de serviço. Não é o nosso amor incondicional. Uma coisa não está linkada à outra. Então tem um tabu nesse sentido. Mas então agora as mães vão receber para ser mãe. Não tem ninguém vai receber nada para ser mãe. O nosso amor enquanto mães é incondicional. Agora sim, precisamos valorizar essa atividade também e reconhecer como tempo de serviço. Eu acho que isso é muito importante, sim. E até porque, isso pode ser polêmico também, mas na minha opinião, não há salário que pague o que uma mãe deveria ganhar. E vamos falar sério. É sim, como muito mais do que muitas profissões, né? Um trabalho muito mais intenso, árduo, difícil, e que exige que a mulher abra mão de quase tudo na sua vida.
por Eterno, muito né? tempo. Eterno, porque ad ela nunca eterno, vai ad deixar. infinito, né? Mas principalmente nesses primeiros anos. E, inclusive, gente, esse dado aqui, 1 ano, né? Para cada filho, 1 ano de contribuição, cada filho adotado 2, filho com deficiência 3. Gente, nenhum desses tempos, na minha percepção, é suficiente. Nada disso aqui, desse período, né, de 1, 2 ou 3 anos, vai suprir. Talvez 3 anos fosse seja já um período razoável, mas 1 ano, gente, 1 ano, a gente observa uma criança com 1 ano, bom, ela nem terminou a primeira infância, né, que vai até os 3, né? Exatamente. Então, na realidade, bom, a licença do pai, né, também deveria ser muito mais extensa, né, aqui no nosso país. E começando também pela importância, né, do contato com a mãe, claro, com o pai também, mas o quanto nós nos cobramos, né, quando nós temos filhos, de que aquela chamada frase, né, que nós temos que dar conta de tudo, né. O dar conta, ele está relacionado ao quê? Aquilo que a gente recebe como se fosse uma punição da sociedade, né? Não, você tem que ser mãe, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que dar atenção para o esposo. E aí, Por que e a que mãe? tanta mulher pensa, eu vou ter filhos ou não? Eu sou uma. Exatamente. Por que a mulher pensa tanto, gente? Isso é um negócio que todo mundo que é mãe, quem é mãe aqui. Deborah tem 3 meninos, Daniela 2 tem meninos. 2, eu tenho 1. As meninas, não. Eu tenho meus gatos. Os meus gatos. Pois Que é, requer também. Então, Gente, está ótimo, está assim, muito bem abastecido, inclusive, né? Muito. Eu reconheço. A minha mãe, para mim, é claro, é o exemplo mais próximo de uma abnegação, de uma doação que, francamente, da maneira como ela fez e faz, e que a minha avó, mãe dela, também fez, eu, francamente, não sei se eu tenho condições, gente. Olha o quanto as jornadas de trabalho, de estudo periódico, né, recorrente, que a gente tem que ter para se aperfeiçoar. Olha quanto tudo isso hoje nos exige e que elas, com talvez menos ou nenhuma inserção no mercado de trabalho formal, elas tiveram, né? Uma carga bem menor de horário, enfim, ou um tempo menor, ou nenhuma inserção. E hoje a gente precisa estar ali, né, nesses lugares. E aí? Exatamente, e o quanto, e principalmente a crítica vem de mulher para mulher muitas vezes, né? Com certeza. Na relação quando as mães optam por ficarem em casa cuidando dos seus filhos. Ah, mas você não trabalha? Como assim eu não trabalho? Eu estou cuidando do meu filho, dos meus filhos nesta idade, porque eu acho importante a presença da mãe no desenvolvimento infantil. E as mulheres acabam se cobrando, né? Então, na verdade, o que nós estamos fazendo, né? Nós, mulheres, o que nós estamos fazendo para que isso seja, uma admiração muito grande, que a Argentina já tenha evoluído nesse sentido e que a gente realmente consiga perceber essa potência que é o trabalho dentro de casa, porque realmente não é reconhecido. Na verdade, se a gente deixa, né, alguma coisa, alguns afazeres, né, de lado, daí percebem, né, que a gente não fez alguma coisa. Na ausência, exatamente. Sim. Ou então, quando um filho está com alguma dificuldade, um filho que reprova na escola, uma coisa bem simples. Meu Deus, essa mãe não deu atenção para essa criança. Cadê a mãe? Citam a mãe, né? Tu sabe uma coisa interessante? A Fabiana agora falou do pai. E eu tenho muitos amigos, pelo menos 3, né? E infelizmente não falei com eles antes de vir ao programa para citá-los, né? Se eu pudesse citá-los no programa. Tá, mas a gente acredita que são histórias verídicas. Sim, são pessoas muito, o nosso ouvinte telespectador muito bem-quistas, vai né? acreditar. Pessoas muito bem-quistas. Com certeza. E são 3 homens fantásticos, maravilhosos, né? Que cuidam dos filhos, não tem esposa. Né? Um caso que a esposa, ele decidiu fazer uma produção independente. Olha! Há muitos anos. Maravilhoso. Louca pra falar o nome. Ai, não vou. Será que não pode? Eu acredito que ele não se é teu importaria. amigo. Ó, tu amigo Mas da não Dani. fica legal, né? Ele Ele sabe, é de ti. Cadê a câmera? É de ti, meu amor, que eu tô falando. A tua câmera é lá, Daniel. Câmera. Ali. A gente já tem ama também. Produção independente, tem uma filha fantástica. Gente. O outro caso também. Eu quero entrevistar esse homem. Mas nós também, nós temos todos homens maravilhosos e bonitos. Enfim. Segundo caso, também um amigo. São 3, 4 filhos. 5. Não, 4. 3 filhos. Meu Deus. Mais 2 de casamentos, né, arranjados, enteados.
sem esposa também, a esposa o abandonou e ele assumiu os filhos, muito bem criados. 5? Ele tem 3? 13 mais 2 enteados. E ele assumiu os enteados. Com enteados mais ou menos, assim, mas tá tudo, ele mistura tudo, ele vai junto. E aí, olha a expressão que me vem, gente. Ai, esse é uma mãe. Esse É uma mãe. Não, a gente chama de pai, é o pai. Não e é? mais o outro caso da esposa que resolveu ter uma vida sexual diferente, né? Resolveu ter uma mulher. E o meu amigo também ficou com 3 filhos. Os 3 dela, no 3 caso, dela. com ela. 2 meninas e um menino. Hoje são todos grandes. Nossa, maravilhosos, muito bem criados também. E com certeza, quando a gente fala aqui, como são 5 mulheres, parece que a gente está falando das mulheres, das mães, mas existem aí os homens, todo o meu carinho aos meus amigos e aos que também eu não conheço. Fica aí o meu amor, meu carinho, porque a criação é a criação. Né? Seja aí do eu que acho for. assim, são 2 aspectos totalmente diferentes. Caberia um programa aqui para falar só desses pais que cuidam dos seus Maravilhoso. filhos. São ali do sistema familiar. Né? Exato. Então acho que caberia até a gente... Que não são maioria. Vamos trazer. Gente, ó, a gente não falou sobre isso, tá? Isso é uma reunião de pauta aqui, ó, que a gente tá fazendo. Vamos trazer um homem desses para entrevistar? O que vocês acham? Eu acho entrevista sempre Vamos parceira, eu mudar. adoro entrevista. A gente vai mudar a estrutura do jogo de cintura daqui a pouco, vai trazer homens para entrevistar aqui. Gente, sério, eu adorei isso. Mas dá muita pauta mesmo. E quando a gente para pensar também a questão agora que nós estamos vivendo, que é essa questão da pandemia, né, vamos dizer assim, o quanto a gente conseguiu ver da dedicação das mães em casa, que precisam estar trabalhando, muitas delas, é óbvio, no sentido, por exemplo, dar aulas online, as crianças voando em casa, ao invés de ficar na sua live. Nós o tempo inteiro lutamos para não deixar nossos filhos na frente das TVs, dos computadores, e do nada, 3 horas lá obrigatório. Pá, o que eles fazem? Voam em casa e a gente dando aula na universidade. Eu fiquei imaginando o Peter Pan, um monte de Peter Panzinho. Crianças que sobem nos móveis, essas coisas assim, e aí a gente chega ao término do dia e diz assim, eu tô super bem. Vamos ao intervalo. Ótima. Vamos pro intervalo, que depois do intervalo ela conta o que eles fazem quando eles voam em casa. Tá bom, gente? Até mais. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Bom dia, Santa Maria. Boa tarde. Boa noite aos nossos ouvintes. Está entrando no ar a CDN. Central Diário de Notícias. 93.5. 24 horas de jornalismo ao vivo. De segunda a domingo. 21 programas no seu rádio. Muita informação com credibilidade, dinamismo e agilidade. E com o jornalismo que Santa Maria merece. Somos um time de 30 apresentadores. Em 10 programas diferentes, de segunda a sexta. E mais 11 atrações no fim de semana. Com nossas unidades móveis, estaremos direto do local dos fatos. Assegurando a instantaneidade da notícia. E o compromisso de bem informar a nossa comunidade. Para cumprir a nossa missão, contamos com 40 jornalistas da nossa redação integrada. A maior equipe de profissionais da região central do estado. Garantindo que você fique bem informado nas 24 horas do seu dia. A nossa CDN 93.5. Tem também muita repercussão e análise dos fatos. Um time qualificado de comentaristas, convidados que trazem suas opiniões. Garantindo a diversidade e a pluralidade no seu rádio. De segunda a segunda, o melhor do nosso jornalismo está em 21 programas. São 3 estúdios totalmente equipados para viabilizar a transmissão dos programas. Programas estes que vão ser transmitidos ao mesmo tempo na TV Diário e nas nossas redes sociais. E essa integração entre as plataformas permite que o nosso jornalismo chegue ainda mais perto da comunidade, gerando audiência, visibilidade e repercussão. Informação 24 horas. Diversidade de temas e opiniões. Jornalismo com credibilidade sempre. Esta é a sua CDN 93.5. Central Diário de Notícias. Estamos entrando no ar com o mais completo e qualificado time de jornalistas do coração do Rio Grande. Com o jornalismo que Santa Maria merece. Rádio CDN, Central Diário de Notícias.
24 horas ao lado da comunidade. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Olá, voltamos com o Jogo de Cintura aqui na CDN 93.5 FM e também na TV Diário. E hoje nós estamos tratando da maternidade, que já é considerada tempo de serviço na Argentina. E como isso cairia aqui no Brasil, né? A necessidade que nós temos dessa discussão por aqui e também de leis como essas, né? Nós estamos aqui partindo para esse segundo bloco, depois de a Daniela, inclusive, ter dito, né, da dificuldade de fazer as suas reuniões virtuais, né, remotas, enfim, porque os filhos voam em casa, crianças que sobem nos móveis. Então, conta pra gente, você também passa por isso? Bom, cada uma tem a sua história, né? Nunca quebraram nada, Dani, só fizeram barulho. Na verdade, é uma forma de exagerar um pouquinho, mas chegam vários bilhetes. A gente sabe. Chegam vários bilhetes e desenhos, eles passam atrás para chamar atenção, dizendo assim, ó, mamãe, onde está o pão? Abre o armário, meu filho. Mas isso que a Dani está colocando e que apareceu muito agora em função da pandemia, enfim, nada mais é do que o acúmulo de atividades que a gente sempre desenvolveu. Seja como professora, seja a profissão que a gente tem, ela é aliada à maternidade. Nós não conseguimos separar, eu deixo de ser mãe agora para ser professora, eu deixo de ser mãe agora para ser advogada. Não, eu estou lá no fórum esperando para fazer uma audiência e uma criança está no celular hoje, né, me pedindo alguma coisa. Ou seja, há um acúmulo de funções, há um acúmulo de tarefas. E uma das questões que eu acho importante a gente frisar é que talvez a Argentina esteja um pouquinho mais madura nesse sentido. E nós aqui estamos, no Brasil, extremamente ainda carentes de reconhecimento de tempo de serviço das mais variadas áreas. Justo. Sabe? Então, quer dizer, não é que não se chegou ao ponto de reconhecer a maternidade como tempo de serviço, porque não chegamos a reconhecer uma série de outras atividades como também importantes para o reconhecimento do tempo de serviço. O trabalho informal, né, de que tanto se fala, será que é informal mesmo ou é uma questão de atraso, né, como disse a Débora? Uma questão que eu trago aqui, gente, inclusive a escritora Julieta Franco, o perfil dela, para quem quiser buscar, é @recriar_Julieta. Ela traz o tema das mães exaustas e desempregadas, mais ou menos ali quando a pandemia completava 1 ano, em março, certo? O dado alarmante era de que, àquela altura, tá, o número de mulheres no mercado de trabalho no Brasil era o menor em 30 anos. Ela diz o seguinte: ainda somos massacradas pelas políticas sociais que empurram mães para o mercado de trabalho sem deixarem que percebam que estão incitando uma busca por valor e reconhecimento que elas já têm. Desempregadas, entre aspas, que cuidam da casa, filhos, marido, mercado, fazem almoço, estendem roupa, passam, lavam e educam. Então, isso não é trabalho? Né? Por que esse grande número de desempregadas, né, gurias? Porque na pandemia não tinha escola. Não tinha, né? As mães tiveram que optar pelo trabalho. E aí uma coisa que eu fiquei pensando, se hoje as funções de mãe e pai fossem realmente divididas, eu não estou falando do pai que ajuda, estou falando em funções... Ajudar. Ajudar já... Ajudar. Já incomoda. Tem que ajudar um marido maravilhoso que ajuda. Não é. Não tem que ajudar. A gente ouve, né? As mãos pro céu que ajuda. Né? Não, eu estou falando em divisão de tarefas. A gente estaria falando da necessidade, estaríamos falando da necessidade de mãe ser uma profissão? Estaríamos? Talvez não. Uma questão que eu levanto a respeito disso e que fique bem claro, não estou aqui condenando ninguém, quem me conhece está me ouvindo e quem não me conhece eu já aviso, não tenho filhos, não tenho marido. Não, porque a pessoa vai dizer, mas quem... veio defender os homens. Eu venho aqui para defender os homens. Eu sou a parte travesti do programa. Pronto, ela assumiu, ela é a eu sou a parte... voz travesti do programa.
Maravilhosa. Elogiando os travestis. Sempre. Com certeza. Minhas amigas, né? As manas, as minas e as monas. Sempre. Aliás, a gente tem que ter mais diversidade aqui. Muito, muito. E muito interessante, eu levanto essa questão, até que ponto essas mulheres, de maneira geral, se deixaram também. E não deixam os outros fazer. Isso. E acho que só elas conseguem fazer. E ficam brabas. Ficam brabas quando querem fazer. Esse é o ponto que se levanta. É verdade, muitas vezes eu acho a gente acha que os outros não são capazes e a gente diz, ai, tá, deixa que eu faço. Tu tem Mas aí, mas tem uma questão... Deixa eu só terminar aqui, bem rapidinho, só finalizar. Porque existe também essa questão da falta, de não conseguir, não é a falta, eu acho que eu errei a palavra, mas de não conseguir delegar funções. Porque eu não consigo, e vocês entendam que eu não pertenço a esse mundo. Não da sou família. Mãe. Não, eu não tenho essas coisas. Mas tu pode ter opinião. Mas eu posso ter opinião. Essa é a melhor parte. Que eu não preciso ter opinião. Adoro. Mas até que ponto nós somos responsáveis pelo não fazer dos outros? É uma pergunta que eu faço. E até que ponto é nossa única e exclusivamente responsabilidade? É o cordão umbilical? Fui eu que carreguei. Fui eu que fiquei grávida, fui eu que concebi, claro que não sozinho, enfim, mas isso é outro assunto. Mas até que ponto eu, desde o início, não faço isso? Não, e usam aquela frase, mãe nasce com o dom de mãe. Não é a questão do dom, gente, é que não tem quem faça. Desenvolve o dom ali na mão. Mas assim, o que tem Dani, uma questão que eu acho que é importante, que a sociedade estruturalmente organizada para isso, tá? Tu nasce, te dão uma boneca para te cuidar. Sim. Panelinha para te fazer comida. Não, isso com certeza. Né? Então, tu vai fazer o quê? É uma forma, a sociedade nos adestra. A palavra é essa. É um machismo estrutural. Que não gosta dessa palavra, mas há sim isso. Então tem muitas de nós que conseguem sair desse estereótipo. A grande maioria acaba reproduzindo aquilo que é esperado. Perfeito. É esperado que a Débora tenha um determinado comportamento na medida que ela teve filhos. Eu, por exemplo, tive um problema seríssimo. Vocês podem não perceber, né? Porque, graças a Deus, podem olhar, né, na minha figura estética, mas logo que eu tive bebê, eu não conseguia emagrecer. E aí eu fui pensar, por que eu não conseguia emagrecer? Porque a minha noção psíquica de mãe era ou as matrona italiana do lado da minha mãe, aquelas matrona bem gorda, bem grande, ou aquelas negra véia também bem grande e bem gorda. Então, eu sou mãe, eu tenho que entrar dentro desse estereótipo. Quando eu percebi que eu podia ser uma mãe magra, uma mãe com características diversas. Então, mas isso é um raciocínio, isso é um raciocínio. Então, muitas vezes, a gente tá dentro daquela bolha, como vocês disseram, e a gente vai reproduzindo e vai dando conta, e vai fazendo, não tem quem faça, sou eu mesma. E para mim, foi-me dito que era eu, que todo mundo me disse a vida inteira, um dia tu vai ter filhos, quando tu tiver filhos... Aí tu vai ver. Mas essas são as recalcadas que chegam trazendo pra gente esses modelos já ultrapassados. Mas se tu pensares assim, a minha mãe fez a minha vida. A minha mãe esquematizou, mana, tu vai fazer assim, ó. Tu vai fazer magistério, tu vai fazer pedagogia, não sei o quê. De manhã tu fica em casa com as crianças, ou seja, eu ia ter criança. De manhã tu fica em casa com as crianças, para não tirar as crianças de casa, né, no frio. E de tarde, tu leva as crianças, tu vai dar aula e leva as crianças pro colégio. Olha que sonho! Me diz que a tua mãe... Ela planejou. Me diz que a tua mãe é do século XIX. Gente, Débora, eu te admiro quando tu diz que tem 3 filhos, gente. Eu mal decidi se eu vou ter uma. Tu vai nascer com o dom já, né? Pois é, eu ainda não achei assim muito. Não encontrei em cantinho nenhum. Não, eu amo criança, gente. Eu trabalhava com animação, olha só. Eu trabalhava com animação de festa infantil e eu lembro... Credo! Juro, eu fiz isso na minha vida. Não foi, Emília Preta? Amei.
O que acontecia? As crianças me diziam assim, ai tia, eu gosto mais de brincar contigo do que com a minha mãe, com meu pai, sei lá. Eu digo, óbvio, né? Eu pensava assim, óbvio, né? Eu aqui de palhaça, Emília, né? Uma hora só óbvio, né? Só pra ti. Mas assim, ó, a exigência, então, que eles impõem pros pais é uma coisa, né? E tu ganhando. Eu ganhando, E tu ganhando. Né? Eu ganhando pra fazer. Mas eu adoro criança, só que assim, ó, realmente, beijo pra minha sobrinha. Maravilhosa, inclusive que pega uma boneca muito atravessada no colo, eu adorei, achei maravilhosa. Outro dia mandaram, a minha irmã mandou uma foto dela assim, pegando a boneca, uma perna pra lá, uma pra cá, assim, eu digo, essa aí é que nem a tia dela, não tem... Exorcizando a boneca. Não tá com muito jeito pra pegar. Gente, o nosso programa, olha só, já tá acabando. Vamos... Um minutinho, nem isso. Uma expressão corporal. Um poema. Nós vamos trazer mulheres poetisas, poetas, né? Agora o termo melhor é esse. Para todo mundo é poeta agora, né? Mulheres poetas aqui no programa. Vai lá, Dani. Cecília Meirelles. Por Cecília Meirelles, o poema Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Gente, maravilhosa, hein? Com isso a gente encerra, né? Esse foi o Jogo de Cintura de hoje. Falamos sobre maternidade como tempo de serviço. Beijo, gente. Até o próximo. Beijo, até a próxima. Beijo. Jogo de Cintura.